conosco, igreja em sua casa, hoje aqui externo, aqui na praia, querendo trazer para vocês uma palavra maravilhosa sobre o Monte Sinai e o Monte Sião, a diferença desses dois montes e o que eles significam para nós que somos o povo de Deus. Sabemos que no Monte Sinai, Deus deu a lei a Moisés para que ele entregasse ao povo. Assim como no Monte Sião, que é em Jerusalém, muitos anos mais tarde, veio a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, para abençoar a igreja. Vamos lá então, em Hebreus, no capítulo 12, a gente começa ali lendo o verso 18, diz assim: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos aos que ouviram, suplicaram que não se lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, né? A carta aos Hebreus, eu já até falei um pouquinho sobre ela, é muito importante você entender que a carta aos Hebreus foi escrita porque os hebreus daquela época, os judeus daquela época que estavam, que já eram crentes em Jesus, estavam sendo tentados a voltar às práticas mosaicas, estavam sendo tentados a voltar aos sacrifícios para a limpeza de pecado. Aliás, a gente vê esse quadro na igreja hoje, né? O pessoal querendo fazer sacrifício para ser perdoado, sacrifício para ser salvo. E os judeus esse pessoal aqui estava sendo tentado também a voltar às práticas da lei mosaica. Então a carta aos Hebreus, ela é com o objetivo de exaltar a Cristo como o único sacrifício suficiente para tirar pecado. E aí o que ele está falando aqui? Que no Monte Sinai houve aquele espetáculo, ou seja, se você for ver lá em Êxodo, quando a Bíblia diz que a glória de Deus ela desce sobre o monte para se manifestar a todo o povo. E houve relâmpagos e o barulho, e Deus falou para Moisés que ninguém encoste no monte, nem se aproxime, para que ninguém morra por causa da santidade de Deus. E o espetáculo foi tão grande ali da manifestação de Deus, que a Bíblia diz que até que Moisés ficou trêmulo. E o povo disse para Moisés: Moisés, não, seja o nosso mediador, toma você os mandamentos do Senhor e traz para nós, mas não faça ele falar conosco. O povo ficou com muito medo de Deus, daquele espetáculo, daquela glória que desceu, diz que o monte fumegava, e eles falaram: seja você o nosso mediador. E engraçado que o autor de Hebreus, ele diz aqui: vocês não estão no Monte Sinai, vocês não estão naquele espetáculo horrendo que aconteceu, onde Moisés era o mediador, vocês não estão lá, vocês agora são chamados para, verso 22, mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele falou: vocês não estão mais no Monte Sinai, vocês estão sendo chamados para o Monte Sião, o lugar onde o Espírito Santo desceu. Porque a Bíblia diz, gente, em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, que quando veio a lei, aquilo foi o ministério da morte. Por quê? Porque a lei veio e todo aquele que não cumprisse, morria. Todos os homens morreram. Mas no Monte Sião veio o ministério da vida, ou seja, o Pentecostes, o Espírito desceu e deu vida às pessoas. Para quê? Para que o Espírito dentro de nós nos fizesse andar em justiça, andar corretamente. Ele em nós, não nós, ele. Então foi o ministério da vida no Monte Sião. É muito interessante você entender que Deus não está no Monte Sinai mais, Ele está no Monte Sião, né? As pessoas precisam entender que elas precisam mudar de endereço, elas têm que sair do Monte Sinai e ir para o Monte Sião. Ele disse: vocês foram chamados agora ao Monte Sião. Esquece o que aconteceu no Monte Sinai, esquece o sacrifício, esquece a lei que foi dada lá, porque é o Monte Sião que vocês estão sendo chamados. Ele, a Assembleia dos Santos. E o que ele fala? A igreja dos primogênitos. Olha que tremendo. Quem é a igreja dos primogênitos? Somos nós. Não sei se você já viu que o Jacó, o pai de José, ele estava com os 2 filhos de José, o mais velho e o mais novo. E ele ia abençoar o mais velho e ia abençoar o mais novo. Só que o mais velho ele ia abençoar com a mão direita.
Por quê? Porque a mão direita é que delega autoridade na Bíblia, é a mão direita que delega governo, que abençoa. Só que quando ele foi abençoar, ele trocou as mãos. E como ele já não estava bom da vista, José pegou as mãos dele e falou: não, pai, tá errado, o mais velho tá aqui. E ele disse: não, meu filho, é assim mesmo. E ele abençoou o mais novo com a mão direita e deixou o mais velho com a mão esquerda, significando dar autoridade de governo para o mais novo, que era Efraim. E ele fala aqui sobre a igreja dos primogênitos. Por quê? Porque na cruz Deus cruzou as mãos. O primogênito era Jesus, mas ele deu a bênção para nós. Jesus tomou o nosso lugar e nós tomamos o lugar dele. A bênção ficou para nós. Por isso nas profecias, quando você vê nos profetas maiores ou menores, quando fala de Efraim, está falando de nós. Por quê? Efraim seriam aqueles que eram os mais novos, mas tomaram a bênção da primogenitura. Ficaram com a herança, né? Por isso que a Bíblia nos chama de co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo passou para nós porque nós nos tornamos, ele cruzou as mãos, né? Então o que acontece? Ele fala a igreja dos primogênitos, ou seja, somos nós que recebemos a bênção por meio de Cristo, tá? Então é Monte Sião, gente. Vamos lá. Versículo 24. E Jesus, o mediador da nova aliança, o mediador, ou seja, o povo falou: Moisés, seja o nosso mediador. Ele falou: não é esse que agora é o mediador de vocês. Jesus é o mediador agora da nova aliança. Ou seja, por que nova aliança? Porque aquela era antiga. Vocês agora são chamados para ter Jesus como mediador, ou seja, ele passou pelo sacrifício, é ele quem salva vocês, é no nome dele que vocês são salvos, é para ele que vocês devem olhar. Ele é o mediador da nova aliança. E ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Por que fala coisas superiores? Porque o sangue de Abel, quando Abel foi morto por Caim, lá em Gênesis, lá no começo de Gênesis, Abel foi morto por Caim. A Bíblia diz que Deus chegou para Caim e falou: cadê seu irmão? Eu sou lá babado do meu irmão? Como é que eu vou saber cadê meu irmão? Ele falou assim: é porque o sangue dele está clamando por mim, justiça. O que ele disse aqui? Que o sangue da aspersão, o sangue de Cristo, clama coisas maiores do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamou por justiça, o sangue de Cristo clamou por justiça por todos nós. O de Abel clamou justiça por ele mesmo. Mas o sangue de Jesus clamou aqui da terra justiça para todos nós. E nos deu, gente, justiça, nos deu. O homem no Velho Testamento, ele alcançava justiça pelas suas obras. Hoje nós ganhamos justiça pelas obras de Cristo. Não tem nada a ver com a gente, nada tem a ver conosco, mas com ele, tá? Aí diz assim, 25, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Muita gente está recusando a nova aliança, achando que está firmado em Cristo e não está, porque continua servindo ao Velho Testamento. Ele falou, e estava acontecendo isso com esses judeus. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou, então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Gente, graça. Muita gente fala, não, graça é o poder para te ajudar. Graça é a multiforme. Gente, graça é um favor que Deus nos deu. Ele nos deu salvação por meio da graça. Não tem a ver com as suas obras, não tem a ver com o que você faz. Você ganhou a salvação, é presente. E se eu falhar, não interessa, você ganhou a salvação, é presente. Retenham a graça. Sai da velha aliança, a graça. Ele diz assim, a graça, não conte mais com você, né? Retenhamos a graça, pela qual, por meio dela, ou seja, sirvamos a Deus de modo agradável. Por meio de quê? Retenhamos a graça, pela qual, por ela, sirvamos a Deus agradável. Por que as pessoas só pegam metade do versículo? Tem que servir a Deus de maneira agradável. Pela graça. Quando você recebe o favor de Deus merecido, recebe a Cristo, sem que seja pela sua força, essa graça
te faz ser agradável. A Bíblia diz que Ele nos fez agradáveis para Ele no amado. Quando você está em Cristo, você se torna agradável. Então Ele diz, retenhamos a graça, porque pela qual sirvamos a Ele agradável. Você não é agradável se você não se firmar na graça de Deus. Porque você está tentando fazer a sua justiça no seu próprio braço e nas suas obras. Você não está sendo agradável, sabe por quê? Porque o homem nunca conseguiu ser justo. Se você não fizer isso em Cristo, você não vai ser agradável a Deus. Aí diz assim, com reverência e santo temor, só por meio da graça é possível ter temor a Deus. Esse temor, irmãos, é você reverenciar Ele com respeito e adoração. O próprio Jesus, ele usa o versículo com Satanás de adorar a Deus, e é o mesmo versículo que no Velho Testamento está falando sobre temer a Deus. Ele próprio usou a palavra adoração, sendo que no Velho Testamento o mesmo versículo estava a palavra temor. Você não pode adorar a Deus se você não sabe quem Ele é, se você acha que Ele ainda está cobrando das suas obras para você conseguir ser salvo, cobrando das suas obras para você conseguir prosperar. Se você acha que você é uma pessoa que tem que fazer tudo perfeito, você não está adorando a Deus, porque você nem sabe o que Ele fez por você. Você tem que reter a graça. No Novo Testamento, aí ele diz assim, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E as pessoas pegam esse versículo e morrem de medo de Deus. Ele é fogo. Por que ele disse retenhamos a graça? Porque Deus é fogo consumidor. O que ele quis dizer? Se você não está na graça, se você está no Monte Sinai, se você está debaixo da lei, ali o fogo consome. Se você quer que a lei torne você justo, se você quer fazer as coisas pelo seu próprio braço, então ali, lembra que Deus é fogo consumidor. E o menor erro que acontecer, você será consumido. Se você está na graça, os seus erros não são contados, não são imputados, porque Jesus pagou. Isso não vai fazer eu pecar mais? Não vai fazer você pecar mais, irmão. A verdade nunca vai fazer você de uma pessoa pior. A verdade vai sempre fazer você uma pessoa melhor. Retenha a graça de Deus, receba a salvação gratuitamente. Vem para o Monte Sião, sai do Monte Sinai, vem para o Monte Sião. É para o Monte Sião que você está sendo chamado. Você sabia que quando a lei foi dada lá no Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram, porque eles transgrediram já na primeira, fazendo o bezerro de ouro. Quando o Pentecostes aconteceu e o Espírito Santo desceu, sabe quantas pessoas se converteram? 3.000 também. Ministério da vida. Receba o ministério da vida, a graça de Deus. Essa é a palavra que eu tinha para vocês hoje. Que Deus abençoe vocês muito. Venha para o Monte Sião, que aqui tem graça de Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau. A paz do Senhor, gente. Olha o que eu tenho aqui. O meu livro que chegou. E eu quero mostrar um pouquinho dele para vocês. Esse livro foi muito inspirado por Deus. Eu conto aqui como ele aconteceu, como foi o início dele, tudo que eu passei para realizar essa obra. E eu queria ler um pouquinho dele para vocês. Eu falo do verdadeiro Evangelho da Graça, a obra de Jesus que é pouco citada, que é pouco abordada e que pode trazer grandes coisas para você, a começar pela salvação. Eu vou só ler um pouquinho, com um videozinho rápido que eu quero fazer aqui para você. Ler os capítulos, nós temos aqui 12 capítulos. É um livro fino, fácil, rápido de ler, realmente com palavras simples para você entender o que é o verdadeiro Evangelho e esse tempo que está tão importante para nós, que a igreja perdeu um pouco da revelação de Jesus Cristo. Então o capítulo 1 diz, afinal, o que havia de errado comigo? Capítulo 2, o exercício da carne. Capítulo 3, Cristo é o foco. Capítulo 4, lei versus graça. Vou explicar tudo sobre isso, você que tem dúvida. Capítulo 5, a velha aliança. Capítulo 6, recebendo a nova aliança. Capítulo 7, justificação pela fé. Capítulo 8, os frutos do Evangelho da Graça. Capítulo 9, Cristo é a nossa justiça. Capítulo 10, a igreja necessita de uma renovação. Capítulo 11, o verdadeiro Evangelho da Graça. E capítulo 12, um novo mandamento. Tá recheado de coisas inspiradoras, maravilhosas, e eu sei que você terminará esse livro sem temor, sem condenação e cheio de frutos para dar, porque a graça quando vem, não vem só para te salvar, ela vem para fazer você realizar coisas nesse mundo. Eu falo por experiência própria, a vida que eu tenho hoje, depois que eu recebi o Evangelho da Graça, é uma vida completamente diferente da que eu tinha, e os meus frutos vieram por essa obra. Então eu indico você, vai aparecer aí todas as informações para quem quer adquirir esse livro, e que Deus abençoe muito a sua vida através dessa obra. Até a próxima!